Esse vídeo eu vou ensinar a fazer o bolo de chocolate com recheio de brigadeiro de chocolate. Nós vamos utilizar o método cremage e esse bolo tem 4 etapas, ok? 4 etapas. Prepare o mise en place e vamos para as etapas. Esse daqui é o brigadeiro. O recheio do bolo consiste em 2 camadas de brigadeiro, que vai dar aproximadamente 790 gramas para fazer o recheio, tá? Então, essa receita de brigadeiro é para o recheio. Depois tem que fazer mais uma receita para fazer cobrir o topo do bolo, ok? Vamos lá. Vamos usar a batedeira e vamos usar a raquete. Vamos utilizar o açúcar, a margarina e o óleo. E vamos bater. Vamos bater na velocidade média. Esse é o método cremage, tá? Nós vamos bater até que ele fique esbranquiçado. Quando ele começar a ficar esbranquiçado e passar uns 5 minutinhos, desligue a batedeira, pegue uma espátula e raspe o fundo do bol. Feito isso, é hora de ligar a batedeira novamente e deixar essa massa bater por aproximadamente 12 minutos. Nesse tempo, ela vai dobrar de volume. É a hora de ir para a segunda etapa, que é acrescentar 250 gramas de ovos. Vamos colocar eles aos poucos, lembrando que cada ovo, ele pesa 50 gramas. Se você colocar a quantidade a menos, pode dar uma diferença no nosso bolo, tá? Então, vamos colocar a essência de baunilha ou a pasta saborizante de baunilha, intercalando com os ovos. E vamos continuar batendo a nossa massa de bolo com a raquete. Ela vai ficar uma massa maravilhosa, úmida, é uma massa molhadinha, é uma massa profissional de bolo que vocês podem fazer para vender, tá? Não importa qual o modelo do bolo, mas eu digo na forma, não importa qual o modelo da sua forma, tá? Use esse método, use essa receita que vocês não vão se arrepender. É um bolo de chocolate profissional. Agora nós vamos intercalar a farinha. Lembrando que na farinha eu misturei todos os secos. Eu vou deixar aqui abaixo nas descrições, ok? Eu misturei todos os secos na farinha e intercalei na batedeira, colocando na batedeira com o leite morno. O leite precisa estar morno, tá, gente? A gente vai intercalar o leite morno com a farinha de trigo, que vai estar com o cacau, vai estar com a pitadinha de sal e com o fermento químico, que é o fermento para bolo. E nós vamos intercalar essa farinha, os secos, com o líquido, que é o leite. E o leite, ele tá morno. Lembrando que o leite precisa ser morno. Para na hora de finalizar esse bolo, vocês vão ver, sem umedecer o bolo já vai estar úmido. É uma delícia. Caso você queira usar essa receita para fazer bolo, sabe, com aquela forma de buraco no meio, e vender, fazer uma cobertura, essa é a massa. É uma receita profissional que vocês vão, assim, ficar maravilhados com essa receita. É muito boa, eu garanto, essa receita é deliciosa. Então, depois de bater por alguns minutos com a raquete, é hora de desligar a nossa batedeira, raspar com a espátula. Pegue uma espátula, raspe o fundo do bol e vamos pegar a nossa forma. A forma tem 35 por 35, tá? É a forma que eu tô utilizando aqui para poder fazer a slice cake ou slice cake, né? Essa forma aqui, ela já tá untada. E eu já deixei a receita com um videozinho aqui para vocês verem, tá? Eu usei o desmoldante caseiro e agora eu tô colocando a massa do bolo. Depois de colocar a massa do bolo, a gente dá uma ajeitadinha na forma e vamos levar para o forno 180 graus, se for um forno a gás convencional, e por aproximadamente uns 30 a 35 minutos. Se for um forno a gás elétrico, 160 graus, por esse mesmo tempo, tá? Quando começar a sentir o cheirinho do bolo,
você desliga o forno, né? Se você quiser fazer o teste, pegue o palito, enfie no bolo. Se o palito sair sequinho, é sinal que o bolo já tá pronto, ok? Pode colocar o garfo também. Depois do nosso bolo frio, é hora da gente preparar ele, cortar, para colocar na forma, para poder fazer a slice cake, tá? Eu vou deixar as medidas aqui abaixo. Essa é uma forma, não é uma forma de bolo, mas é uma forma de fazer pão de forma. Por isso que ela tem essa tampazinha. E usando essa forma de 35 por 35, o tamanho dela, o diâmetro, me possibilita cortar 3 pedaços para poder a gente prensar nessa outra forma para poder fazer a slice cake, tá? Eu vou deixar tudo descrito aqui bonitinho nas descrições para vocês verem. O tamanho da forma, eu comprei as formas no Mercado Livre, tá? As 2 formas. Eles entregam direitinho. Aqui eu tô medindo dessa forma, tá? Eu meço colocando a forma por cima e cortando na lateral. Depois eu tiro as sobras, que sobram uns pedacinhos de bolo. Eu tiro as sobras e com esses 3 pedaços do bolo, eu vou prensar nessa outra forma a slice cake. Esse bolo é muito gostoso, gente. Eu garanto, é muito gostoso mesmo. Eu sugiro que vocês façam, tá? E eu tô ensinando a fazer esse bolo, por quê? Porque geralmente nesses cursos a gente não vê as pessoas ensinando bolo. Mas como eu acredito que esse bolo vai ajudar você, essa receita vai te ajudar, independente da forma, essa receita de bolo que é o que importa, é o que eu tô querendo passar para vocês. É uma receita de bolo de chocolate profissional. E como o meu curso é um curso de suspiro, e não vai ser só suspiro, e eu acredito que o bolo você pode colocar no topo do bolo o suspiro, é por isso que eu tô ensinando esse bolo. Primeiro, porque você vai poder usar o suspiro no topo do bolo. Segundo, porque é uma receita profissional e eu quero que vocês aprendam e façam essa receita. Aqui eu tô utilizando a calda, tá? Porque como é um bolo profissional, geralmente a gente molha o bolo. Eu forrei a forma com plástico, tá? Porque a gente vai prensar, vai levar pra geladeira. Coloquei na parte de baixo o bolo, umedeci esse bolo, tá? Lembrando que a receita dessa calda de chocolate também vai estar aqui no curso. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa foi umedecer o bolo com a calda. A terceira etapa é a gente colocar o brigadeiro. Lembrando que esse brigadeiro eu utilizei para poder rechear. Vai estar aqui também nas descrições a receita para fazer esse brigadeiro. E eu tenho um vídeo também do brigadeiro. Eu usei 2 medidas para poder rechear esse bolo. E depois, caso vocês queiram cobrir o bolo com brigadeiro também, vai ter que fazer mais uma medida, tá? Mas eu vou explicar aqui abaixo. Vou deixar abaixo no vídeo todo o passo a passo e tudo bonitinho. Então, primeira etapa, coloquei o bolo, umedeci, coloquei o recheio de brigadeiro. Segunda etapa, coloquei mais um pedaço do bolo, recheei, umedeci, recheei, tô umedecendo, vou rechear também. Agora eu tô umedecendo com a calda, tá? Essa calda é uma calda de chocolate, que eu ensino também a fazer aqui no curso, tá? Lembrando que essa receita é uma receita profissional, independente de qual seja a sua forma que você for utilizar. Só faça essa receita, tá? Independente da forma. Caso você não queira comprar essa forma, que é uma forma de... Não é uma forma de bolo, mas é uma forma de pão de forma, na qual eu utilizo para fazer slice cake. Você pode usar qualquer forma que você tem em casa, mas faça, tá? Não desista. Eu quero passar receitas para vocês que vão ajudar vocês, tá? Eu espero que vocês façam.
e que vocês tenham uma renda extra com isso, tá? Faça para casa, faça para os amigos, para eles verem. E no que você faz com amor, aquilo acaba essa energia boa que você faz, aquilo que você gosta, isso acaba voltando para você de uma forma boa também. Então, eu tô passando essa receita profissional para vocês e eu quero muito que vocês tenham uma renda extra com isso. A última etapa é cobrir o bolo, tá? É a última etapa. E eu vou dar mais uma umedecida nele e agora eu não vou rechear mais. Eu vou cobrir com o plástico, vou cobrir com a tampa dessa nossa forma, tá? E vou levar para a geladeira. Pode deixar de um dia para o outro. Geralmente, quando a gente faz bolo prensado, a gente deixa de um dia para o outro ou pelo menos umas 6 horas na geladeira. Mas o ideal mesmo é deixar de um dia para o outro, para ele ficar bem prensadinho, que na hora de desenformar ficar bem bonitinho, tá bom? Agora é a hora que eu cubro esse bolo com o próprio plástico que a gente está prensando, tá? Não é bicho de 7 cabeças prensar bolo, super simples. A gente vai cobrir com o plástico e com aquela tampa que veio nessa forma, eu cubro e vou levar para a geladeira. Aqui eu levei para a geladeira e eu deixei de um dia para o outro. No dia seguinte, eu retirei, tá? Essa forma, tirei o bolo da geladeira e ele fica mais firminho, mais consistente, tá? E fica muito gostoso. E é super simples para poder desenformar, tá? Depois eu só cobri, eu fiz mais uma camada de brigadeiro e eu cobri com suspiros. Simples assim. Essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês façam a receita, porque é uma receita profissional, é muito gostosa, e utilizem os suspiros para poder colocar no topo do bolo. Espero que vocês gostem e que vocês façam. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.